Olá, bom dia, muito bem-vindos ao primeiro podcast de 2024. 2024, caramba, já era, e estava aqui à espera de ver carros a voar e pessoas a passear nos jardins de Marte em 2024 e não. Temos o Twitter e coisas tulas no Facebook. Bem-vindos ao primeiro podcast de 2024. Eu estou aqui na Escola Secundária das Laranjeiras. Vim aqui para a pista, eu estive a correr. Corri pouco, pessoas. Eu estava mesmo naqueles dias que vim basicamente só mesmo porque sabia que ia passar o resto da semana arrependido por não ter vindo. Mas vim basicamente fazer nada. Mas pronto, mais ou menos sinto-me orgulhoso de mim próprio por ter tentado. Dei umas voltinhas, mas nada de... Ou seja, eu sei que seria capaz de fazer o triplo se estivesse motivado para isso. Fiz o mínimo, só mesmo para picar o ponto. E agora estou aqui, apesar de tudo, cansei-me, não é? E então estou aqui sentado. Estou sentado. E estava aqui sentado e estava a pensar. Como nós já nascemos com a personalidade que temos. A Escola Secundária das Laranjeiras foi a escola onde eu estudei. Para quem não sabe, na minha adolescência, do 7º ao 12º estudei foi aqui nessa escola. Na altura a escola era nova para caramba. Acho que esse não vim cá estrear a escola no 7º ano foi por pouco. Mas é engraçado, eu estou aqui sentado nos bancos de cimento que fica na parte de trás do complexo desportivo. Ou seja, são os bancos que existem o mais afastados possíveis da escola. E esse era o meu sítio preferido na altura para onde vir. Porque é literalmente um sítio para onde ninguém vinha. Ou seja, eu estou aqui sentado, imagina, consigo ouvir os passarinhos, estou rodeado por árvores e coisas assim, e a apanhar sol na cara. E não tem ninguém aqui à volta, eu estou completamente sozinho. E eu lembro na altura, já na minha adolescência, esse era o meu sítio preferido. Porque já na altura, a minha bateria social esgotava-se assim, no intervalo. Sabe, tipo, a gente tinha um intervalo de 15 minutos entre duas aulas. E eu ficava lá com a malta. E no próximo intervalo eu já não tinha energia social para estar com mais pessoal. Então eu vinha para aqui para estar sozinho. Porque eu gostava mesmo era de estar sozinho aqui, calado, em silêncio, a ver os passarinhos e apanhar sol na cara. Na altura, obviamente, que eu não sabia que isso tinha um nome, que isso se chamava introvertido. A gente, enfim, quando eu era adolescente, há 30 anos, metade dessas coisas não tinham nome. O bullying não existia era rapazes a serem rapazes. O introvertido não existia era a caladinho, é envergonhado. E a depressão não existia tá com a mão naquele está com a mão. E portanto, mas é agir, porque eu lembro perfeitamente. Eu vinha para aqui, ficava aqui, almoçava aqui sozinho, porque eu trazia comida de casa, e gostava imenso de estar aqui, assim. E depois tocava o toque para a escola, aliás, o toque para a aula, lá eu ia, de repente no próximo intervalo ficava no recreio com o pessoal, a brincar, a conversar, o que é que seja. Aliás, no 7º ano a brincar, no 12º a conversar. E depois vinha para aqui, nos próximos intervalos, que era mesmo para recarregar as minhas energias, porque eu sentia mesmo que precisava desse silêncio, que ficava exausto. O meu eu já falei disso em entrevistas, coisas assim. Por exemplo, o meu humor desenvolveu-se nessa fase, porque era tipo um mecanismo de defesa, porque eu não tinha nos intervalos e tudo. Para começar, era assim meio gordo. Hoje em dia chama-se obeso, hoje em dia chama-se tem desafios com o peso. Não, era gordo mesmo. E
Epá, e a minha alcunha era bola, bolinha, bola 7, coisas assim. E uma das formas que eu tinha de lidar com isso era com o humor. Era tipo, olha, tá bem, eu não conseguia impedir que as pessoas me chamem de bola, mas vale fingir que isso não me afeta. E banalizava o nome dizendo montes de piadas acerca de mim. Tipo, aí eu estava nos intervalos, né? E depois, antes que o pessoal começasse eu a gozar com o peso, eu a gozar com o tamanho, eu a gozar com o quê, gozava eu. Dizia piadas sobre o bola 7, dizia piadas sobre isso, não sei, até que, ou seja, eu próprio tinha mais piada do que a pessoa que estava a tentar insultar-me, o que ofuscava o insulto dela. E então desenvolvi um bocado o meu humor mais nesse sentido, como mecanismo de defesa. E então, como eu também tinha essa necessidade de passar os intervalos a entreter os outros, também cansava-me a duplicar. Por isso é que depois sentia a mesma necessidade de vir para aqui. E então, olha, acabei de correr, sentei-me aqui um bocadinho, estava a apanhar sol na cara, estava a receber aquela chuva de memórias, vocês estão a ver? Como quando a gente cheira alguma coisa e de repente vê uma memória super vívida de um momento qualquer da infância. Então eu estava aqui a apanhar sol e eu vi estes passarinhos, e lembrei-me disso, e é engraçado. E é uma boa maneira de começar 2024, o primeiro podcast, que é falando do passado e do presente, e quiçá do futuro. Mas isso, o futuro já não é para mim, porque eu não sei o que é que vai fazer logo à tarde, quanto mais daqui a 10 anos. Pronto, sejam bem-vindos a 2024 e fiquem bem e até já. Tchau. Olá, de novo, tudo bem? Ei, pessoas, já estamos quase no fim de janeiro, cara de cruz, ainda não sei de nenhum podcast. Eu gravei a primeira parte ali, depois de ter corrido nas Laranjeiras, para aí no dia 3 de janeiro. E desde então, eu meio que me esqueci. Porque assim, comecei o ano logo a falhar com os meus compromissos de publicar o meu podcast semanalmente. O mundo, eu pensei que o mundo ia parar por causa disso, mas não parou. Confesso que estou um pouco desiludido. Não houve assim nenhuma invasão de nenhum país, não houve nada disso. Quer dizer, o podcast não sai e não acontece nada. Isso, não, isso, quer dizer, o gajo, não, também a cena dá pica. Mas pronto, olha, as pessoas queixam-se que geralmente janeiro é um mês que leva muito tempo a passar, e as pessoas queixam-se geralmente que janeiro é um mês tão comprido. Acho que isso é meio psicológico, é porque como dezembro é um mês tão cheio de coisas e tão ativo, depois entre janeiro e em janeiro não há nada, não há festas, não há nada, e então as pessoas ficam a percepção é que o mês leva mais tempo a passar, que é um mês muito lento. E realmente é, né? Comparativamente com dezembro. Mas para mim não, para mim é tipo, caramba, já estamos a meio de mês. Tipo, caramba, amanhã de manhã já é fevereiro, como assim? Que eu tenho muitas coisas para fazer e não fiz nada. Porque pensei, venderam-me a ideia que janeiro era lento, eu pensei que janeiro ia durar 5 meses e afinal de janeiro está a durar uma semana. E estou quase no fim de mês e eu não fiz nada do que tinha para fazer. O que é uma treta. Não. No entretanto, estão de nojo a meio de janeiro. Um dos pontos que eu tinha para falar aqui era como é que foi a minha passagem de ano e essas coisas todas, mas agora começo a pensar que de repente não faz muito sentido estarmos quase em agosto e é contar como é que foi a minha passagem de ano. Primeiro que não faz sentido por esse motivo. Só primeiro espirro ao vivo num podcast na feijão de cima de sempre. Esse foi mal guto, porra. Primeiro não faz sentido por causa disso. E segundo, porque a minha passagem de ano foi relativamente mega aborrecida. Aborrecida no bom sentido. Quer dizer, família, meia-noite, cantar, beber o champanhe e à meia-noite e 10 estava aí. Isso me que já se dormia, não é? Isso me que está feito. Mas pronto, mas correu bem. E depois, pronto, essas 2 semanas têm sido mais ou menos normais, por isso não tenho assim grandes coisas para dizer, pessoas. Primeiro um espirro e agora um bocejo. Pouça, esse podcast é só inovação.
caramba, fogo. Vai, velho, já vem, até já. E vamos agora responder a uma das vossas perguntas. E eu tenho aqui uma pergunta da Fátima Silva. E a Fátima diz-me assim: qual foi a coisa mais louca que fizeste na tua juventude? Ok, Fátima. A coisa mais louca que eu fiz na minha juventude? Nada. Primeiro, eu não sei se estás a falar juventude no sentido de adolescência ou juventude, universidade, tipo, não, um jovem adulto, se incluir isso tudo, mas posso resumir facilmente, porque para mim foi tudo mais ou menos um ato contínuo, desde os meus 12 anos até os meus 30, fui sempre mais ou menos a mesma pessoa. E eu sempre fui uma pessoa muito pouco dada a loucuras, Fátima. Nunca cometi assim nenhuma maluqueira, tipo, de fugir pela janela das traseiras à meia-noite para ir para a discoteca com os amigos, a ligar ao meu pai a dizer: olha, lembras-te quando eu disse que ia ao Hiper? Afinal eu estou na Finlândia, preciso de dinheiro para voltar para trás. Eu por acaso sempre fui o sonho de qualquer pai, que é ser uma pessoa muito aborrecida. que é o que eu quero que meu filho seja, uma pessoa muito aborrecida, que não dê muitos problemas, que seja assim calminho. E eu sempre fui muito, na minha juventude, aliás, na minha adolescência, no meu tempo de universidade, isso sempre fui uma pessoa mais ou menos calma, sem grandes excessos. Não quer dizer que não tenha bebido mais um bocadinho numa ocasião ou noutra, mas nada que justificasse uma preocupação contínua dos meus pais, por exemplo. Eu que lhes notassem um padrão de estar a chegar a casa bêbado todos os dias, uma coisa assim, era tipo uma cena mesmo esporádica. Aliás, tão esporádica que eu lembro-me das 8 bebedeiras que apanhei, vocês estás a ver? Stand. E quando eu falo em bebedeiras é tipo 3 cervejas. Os únicos problemas que eu sempre dei foram mais sempre cenas que raramente tenham a ver comigo. Ou seja, raramente eram consequência de uma coisa que eu fazia. Era tipo, imagina, era tipo doença, ser atropelado, ter um acidente de moto, coisas assim que geralmente até eram causadas por terceiros e nem sequer a culpa não era minha. É tipo, ou seja, o que eu quero dizer é que meus pais nunca foram pais de receber telefonemas à meia-noite a dizer que eu tinha batido com o carro, que estava bêbado, porque estava bêbado na discoteca, mas eram pais que recebiam telefonemas a dizer: olha, o apendicite do seu filho rebenta e ele está no hospital. Mas pronto, são coisas que eu não controlo, não é? Dito isto, numa escala de 0 a loucura, eu acho que não tenho assim grandes aventuras que possa contar, Fátima, para grande desilusão tua, suponho eu, porque o pessoal pensa que não, o Alfimed, grande maluco, ele deve ser um gajo que deve saltar de paraquedas de avião todos os dias porque ele é maluco e ele faz vídeos para TikTok. Não, sou muito calmo, sou muito calmo, e a minha vida é muito aborrecida, felizmente. Deve ter, pá, eu confesso. É assim, só o fato de não me lembrar automaticamente de uma cena que diga uma loucura, eita cara, aí foi aquela vez que a gente bebeu e que saltou de cima. Só o fato de não ter, de ser preciso esforçar-me para lembrar de uma cena dessas que eu tenha feito, acho que já é sintomático do tipo de pessoa do tipo de loucura que eu fazia. Portanto, Fátima, lamento desiludir-te, mas é isso, é o que é, tá bem? Pode ser que agora depois de velha fique doidinho, sabe? Tipo, quando começar a dar a crise da meia-idade, quando eu chegar aos 50, eu vou dizer: estou a ficar velho, tenho que viver a vida, vou beber com boi. Estou a ficar velho, agora que eu vou saltar de avião e fazer bodyboard e coisas assim. Pode ser que isso na crise da meia-idade me dê. Mas até agora não. Tá bem? Tá logo. Tchau.